Boa noite, Flávia, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Mais uma vez estamos aqui, né, para conversar com os pais, com os alunos, professores, enfim, todos aí da comunidade do colégio, né? E a nossa pauta de hoje é sobre o ensino médio, é isso, Flávia? Isso. Boa noite a todos aí da nossa comunidade escolar, professores, direção, pais e alunos. Hoje nós tivemos uma conversa e eu convidei, né, também os alunos, para que eles possam conhecer um pouquinho desse novo ensino médio, das propostas desse projeto de vida, que eu estou muito empolgada. E também, assim, conhecer, porque eu vejo que eles são os grandes interessados. E eles Sim. estão curiosos, porque a mídia vem falando desse novo ensino médio. Então, assim, que nós possamos aí clarear todas as dúvidas, né? E traçar aí planos para 2021, porque nós já estamos em 2021 nos nossos planejamentos, né? Há muito tempo. Né? 2021 está aqui já, né? É verdade. E, assim, um bom planejamento é a base de tudo. Então, portanto, pensar 2021 não é só um exercício de imaginação, mas é um exercício de como tornar concreto aquilo que nós estamos imaginando, né? Como fazer, né, acontecer aquilo que nós estamos imaginando, né? E é muito legal a gente pensar hoje que 2021 vai começar com uma nova coleção de ensino médio, né, para os alunos do primeiro ano do ensino médio, já alinhado com essa questão tanto do estilo de vida, do projeto de vida, como também a questão legal da nova formação geral básica, dos itinerários formativos, né, e itinerários integrados. Então, mais do que nunca, é muito importante a gente conversar sobre esse novo modelo, né, que está sendo colocado aí para as pessoas sobre o ensino médio, né? Sim, e explicar também um pouquinho por que esse novo modelo, o que ele vem atender, né? Porque ele vem atender uma determinação da nova BNCC e, claro, que isso desemboca no novo Enem, que também, assim, as coisas vão ficando interligadas. Então, a mídia já tem pensado e falado desse novo Enem, Sim. E os alunos um pouco ansiosos para entender como que vai ser o formato, como vai ser essas provas, né? Eu vi uma live da FENEP, inclusive, sobre o novo Enem, e eu achei assim, muito bacana o projeto, né? Por enquanto ainda é um projeto, porque eu penso que realmente assim, ele está alinhado àquilo que a gente vem trabalhando nas escolas da rede, né? Já do positivo, né? Assim, algumas coisas que devem ser claras, né? Há uma discussão sobre a validade do ensino médio, a efetividade do ensino médio há muito tempo, né? As pessoas perguntam muito por que o jovem não se interessa tanto por estudar ou pela escola, ou se o ensino médio, de fato, ele tem atendido as expectativas da juventude, né? E o modelo que a gente tinha, né, até então, era um modelo que você tinha uma seleção de conteúdos, dos quais eram cobrados nos principais vestibulares e no Enem, né, através de matrizes, mas que pouco tinha a ver com a escolha profissional, a escolha de carreira, a escolha de projeto de vida desse jovem, desse estudante, né? Hoje, o ensino médio, ele tenta trazer esse protagonismo estudantil à baila, né, nessa discussão, né, e também a gente tenta colocar o material didático, né, já todo ele pensando numa linguagem muito mais jovial, muito mais juvenil, né. Então, nesse sentido, a gente traz com o ensino médio que questões tecnológicas, há uma abordagem muito mais interdisciplinar, ligada à ideia de que não só o Enem que existe hoje, mas aquele que está sendo configurado também vai exigir, né? E olhando muito para o mercado de trabalho, quer dizer, não adianta nada a gente ter uma pessoa que saiba, por exemplo, quais são os afluentes do Rio Amazonas, né? Ou tem um conteúdo muito decorado, né? Mas, entretanto, ela não sabe resolver um problema novo que aparece à sua frente. Então, a gente precisa ter pessoas capazes de pensar bem, e esse pensar bem, ele está intimamente ligado com as competências gerais básicas que está
ali numa organização muito precisa pela BNCC, né? Então, assim, o ensino médio, ele tenta casar todos esses desafios e consegue fazer isso através de um material que se mostra, então, robusto, muito forte, né, com questões atualizadas, com o texto todo atualizado, com uma iconografia juvenil, com resumos do Enem, né, mas que também traz ali consigo, né, outras preocupações, como, por exemplo, itinerário integrado, que é de um projeto de vida, né. Então, perguntas, por exemplo, que o jovem tem. Eu tive essas perguntas, eu acho que você também, né, Flávia? Por exemplo, eu tinha 17 anos, e aí você pensava assim, bom, vou fazer o quê de faculdade? Né? Aí, 17 anos, eu pensei em fazer história, pensei em fazer direito, economia, pensei em fazer análise de sistema, né? E aí a gente começa a perceber, por exemplo, que a gente acaba tendo trilhar um caminho que nos faz conhecer um pouco mais aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer trabalhar, aquilo que a gente está envolvido, né? E aquilo que você abre mão e fala, olha, isso não faz parte do meu projeto, da minha vida, né? E isso é muito importante a gente começar essa discussão, não que ela seja uma discussão definitiva, né? Mas começar essa discussão de uma maneira muito honesta com o jovem e fazê-lo, então, pensar e refletir um pouco melhor sobre isso, até mesmo para que ele banque melhor a sua escolha profissional. Então, quando ele vai ter que, por exemplo, mudar de cidade para fazer uma faculdade, ou escolher um curso que é muito concorrido, ou escolher um outro curso que não é tão clássico assim, ele tenha mais certezas, né? E ele possa, então, escolher com mais seriedade, com mais serenidade também, né? Eu diria. Sim. Eu vejo que essa nova proposta, você já, né, nos apresentou, para a direção, para o setor pedagógico, eu avaliei que é uma proposta que ela está respondendo a uma demanda desse novo sujeito. Sim. Né? É uma forma que esse conteúdo ele vai trazer uma forma de ver o mundo e de fazer, né, esse sujeito também, de perceber esse sujeito de forma bem contemporânea, que é pensar em um sujeito que não passa mais, né, ali naquela passividade de receber uma educação formal apenas, né, para cumprir um protocolo, mas uma educação que ela perpassa, uma educação também de um arcabouço teórico, mas uma formação humana, uma formação cidadã, uma formação digital. Então, assim, ela vai casando. E agora a gente ainda tem o inglês. Então, assim, eu vejo que ficou muito completo, né? Essa percepção desse sujeito aí que nós estamos precisando na nossa sociedade. Um ponto que eu acho que é fundamental a gente pensar é o seguinte. Atualmente, o que você tinha no ensino médio? Você tinha 2.400 horas, que era o mínimo obrigatório, de um conjunto de conteúdos que muitas vezes o aluno se perguntava para que ele iria continuar a estudar aquilo, né? Hoje, o que nós temos é o seguinte, nós temos, então, 3.000 horas no ano, então há uma expansão do mínimo necessário para que a criança conclua o ensino médio, né? Isso é importante dizer, então você tem uma expansão da carga horária, né? Mas você tem uma divisão. A primeira parte, que é uma formação geral básica, que está tentando responder a seguinte pergunta: o que todo aluno de ensino médio tem que ter contato, tem que saber? São conteúdos essenciais, então, de química, física, biologia e etc. E esses conteúdos são divididos em áreas do conhecimento. Então, ciência da natureza, química, física, biologia, né? Humanidades, sociologia, filosofia, história, geografia, né? Matemática, as linguagens, né? Inglês, que você citou, por língua portuguesa, artes. Então, a gente tem esses conteúdos todos, que são conteúdos básicos, que as pessoas têm que saber, né? E tem que ter contato ao longo do ensino médio. Muito bem. Você tem aprofundamentos, e esses aprofundamentos são aprofundamentos muito mais cuidadosos e detalhados agora. Então, você vai ter itinerários formativos de área. Então, o aluno, ao contato com o itinerário formativo de área, ele vai buscar responder problemas atuais, ele vai buscar responder questões que são pertinentes ao dia a dia, ao cotidiano e à prática. São itinerários, então, ou de humanidades, ou de matemática, ou de ciência da natureza, ou de linguagens.
O aluno vai ter contato com todos eles, né? E isso é importante porque são aprofundamentos que a escola vai poder, enfim, ofertar para os seus alunos e que eles terão contato também. Haja visto que tem um grupo de horas também destinada a esses itinerários de área. Mas, além disso, nós temos o quê? Nós temos itinerários integrados. Esses itinerários integrados que vão tratar, por exemplo, no segundo ano de empreendedorismo, né, investigação científica, etc., grupos de estudos, vão também tratar, desde o primeiro ano, do projeto de vida, da produção textual. Para quê? Para que o aluno possa, então, saber se expressar e conhecer-se melhor, para que ele possa, ao final do ensino médio, poder escolher uma carreira profissional ou um projeto de vida, né, de uma maneira mais consciente. Então, essa preparação para a vida, realmente, já vindo de encontro àquilo que se colocava na LDB. Se a LDB fala que o final da educação básica tem que ser uma preparação para a vida, para a cidadania, para o mundo do trabalho, então a gente tem que ter um ensino médio que se faça com que o sujeito entenda o que ele quer e como ele quer viver, como ele quer elaborar, como ele quer trabalhar, com que ele quer trabalhar, como ele quer participar da sociedade que ele vive, né, de uma maneira ativa, né? Além disso, o que acontece é que os itinerários, sendo eles aprofundamentos, ele não pode ser somente algo teórico, digamos assim. Ele tem que ter uma carga muito clara de prática, de vivências, de pesquisa, e nesse sentido você tem um ensino médio, então, capaz de fazer com que o aluno pense sobre aquele conteúdo que ele está trabalhando, consiga construir algo sobre isso. E aí é uma discussão que a gente já vem tendo, né, Flávia, há algum tempo, sobre metodologias ativas, né, metodologias das quais o aluno não é um sujeito passivo, receptor de conhecimento, mas ele é um sujeito também que constrói junto com o professor, constrói junto com um grupo de alunos, né, soluções, trabalhos, pesquisas, etc., para que ele possa, então, participar ativamente da sua educação. Né? Claro... eu fiquei pensando aqui, enquanto você está falando de sujeito ativo, né, que na verdade esse ser ativo, eu fiquei pensando um pouquinho quais as consequências, e consequências essas no meu prognóstico positivas, para essa pessoa de um modo geral, né? Para essa retomada de consciência que eu sou sendo, né? Sim. Eu vou me construindo sendo. Então, assim, igual você falou, a questão do projeto de vida mesmo, eu acho muito fantástico, porque eu fiz um trabalho com o 6º ano e eles disseram, eu quero ser uma pessoa correta, eu quero ser... Eu falei, não, você já pode ser, né? Sim. Então, assim, eu vejo que esse projeto de vida, a gente pensa muito no sentido de orientação profissional também, mas anterior a eu escolher uma profissão, eu preciso passar por esse processo de autoconhecimento, sim, né? E tomar aí as rédeas dessa escolha e as consequências dessa escolha, entender, se a gente né? for pensar, por exemplo, assim, vamos extrapolar um pouco esse raciocínio seu, que eu acho bem interessante, mas ele é bem, olha só, se a gente for pensar numa palavra de cuidado, tá? Então, por exemplo, você tem profissões que estão intimamente ligadas com cuidar de outra pessoa, né? Por exemplo, o professor de educação infantil cuida da criança, para que ela não se machuque, para que ela se desenvolva bem, para que ela tenha um relacionamento bem bom com os colegas, etc. E esse cuidar continua na escola, pela equipe escolar e pelos professores, até o menino sair do ensino médio, né? O psicólogo, por exemplo, que é a sua profissão, cuida também das pessoas, só que é um outro cuidar, que é um cuidar, por exemplo, diferente de um enfermeiro, que cuida, sim, da pessoa também, mas tem muito mais toque, tem que ajudar a levantar, ajudar a sentar, etc. E mesmo no mesmo ambiente hospitalar, por exemplo, vamos pegar o ambiente hospitalar como exemplo, né? O médico também cuida do paciente, só que ele tem um outro tipo de cuidar. Então, veja como a palavra cuidar, ela toma significados diferentes de acordo com a profissão que você tem. Então, se eu dizer, eu gosto dos outros, ou eu gosto de cuidar das pessoas, merece uma investigação maior, porque sim, eu gosto de cuidar, mas até que ponto? De que modo? Né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar que, nesse sentido,
a gente tem várias profissões, né? E tem profissões híbridas, né? Que são muito interessantes, né? Se você pensar, por exemplo, hoje, num sujeito que trabalha com estatística e matemática, né? Ele tem que entender muito da parte humana, de marketing, etc. Depende da empresa em que ele trabalhar, depende da área que ele trabalhar. Se a gente tem estatísticos dentro do Positivo, e se os estatísticos nossos, por exemplo, ao fazer as pesquisas, etc., não tiver esse olhar para a escola, a estatística em si não vai ser fria. Então, olhem como é amplo, né, esse aspecto. Sem contar ainda outras profissões que virão, né? A gente nem mesmo imagina, mas eu imagino que teriam tantas outras profissões que hoje são apenas imaginadas. Mas se a gente for pensar há 15 anos atrás, quem imaginaria que teria, por exemplo, analista de rede social? Né? Então, assim, é interessante a gente imaginar que a sociedade, assim como as pessoas, ela é um órgão vivo, né? Então, assim, nós estamos aqui sempre nos aperfeiçoando, mudando, mas a sociedade também, e a educação tem que acompanhar esse processo, porque a educação tem que ser capaz de preparar as pessoas para atuar na sociedade, e atuar bem, né? E trabalhar bem, viver bem, né? Ainda, né, extrapolando isso que você disse, né, Flávia, que eu acho que é fantástico, a questão do viver bem, né? O que é uma pessoa satisfeita? Será que é uma pessoa com muito dinheiro? Ou será que é uma pessoa que está satisfeita com a profissão que tem, com o estilo de vida que tem, honesta consigo mesmo e com seus sentimentos? Então, assim, é interessante a gente também refletir sobre isso, né? Então, e o projeto de vida, de uma maneira, vai permitir, né, esse tipo de condução, né? Da mesma maneira, por exemplo, que às vezes o aluno vai perceber num projeto, numa pesquisa que o professor deu, a sua, digamos, vocação, né? Aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele quer estar envolvido, né? E por que não ele poder desenvolver isso? E para isso os itinerários formativos de área. Quer dizer, olha a grande área que tem, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque eu sou pedagogo, né? Mas antes de ser pedagogo, eu fui economista, né? E é engraçado dizer isso, porque, assim, como pedagogo, eu continuo a usar muita economia. E é interessante pensar que não é uma coisa separada da outra, mas é uma coisa complementar à outra. E eu acho que tem o histórico de vida, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, e aquilo que a gente quer para o futuro, né? Então, assim, é muito interessante nisso. E aí, o ensino médio, só para a gente resgatar o assunto, o ensino médio, ele vem, por exemplo, com uma formatação da qual o aluno vai ter, no primeiro ano do ensino médio, boa parte da formação geral básica, entendeu? Ele vai ter, no mínimo, 8 volumes, sendo 2 para cada bimestre, né? Esses são volumes de livros didáticos, mais os volumes de atividades, né? Que são volumes espelho daquele volume do bimestre. Então, assim, o aluno vai ter uma preparação muito robusta para esse ensino médio. Sem contar ainda que nós temos uma plataforma toda ela nova, né, que vocês já tiveram com contato, que é Estudos, que vai ter ali o que? O professor capacidade de fazer listas de exercícios, provas e simulados, mas nós teremos provas bimestrais, nós teremos listas quinzenais para os alunos, para justamente o aluno ter esse ritmo de estudo necessário para que ele tenha uma boa aprovação nos vestibulares, entende? É muito interessante a gente pensar que o ensino médio também tem que oportunizar para o aluno, né, a escolha que ele desejar. Então, se eu desejo fazer medicina, por exemplo, e é um curso concorrido até hoje, ok, então eu tenho um material que vai me dar subsídio para isso. Se eu quiser fazer engenharias, se eu quiser fazer direito, se eu quiser ser professor de história, de geografia, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, eu posso me formar numa grande universidade brasileira com vestibular concorrido, porque eu tenho esse subsídio, não só da escola, do material didático e de todas as plataformas que nós estamos em conjunto, né, a trabalhar com o aluno, né? Então, isso é muito importante.
Uhum. Fábio, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa divisão novamente para o Uhum, pai aí do nono, né? A gente está aqui hoje com os pais do nono e oitavo ano, um pouquinho uhum, para eles entenderem assim que nós vamos trabalhar essa dimensão humana, mas que esse aluno aí no terceiro ano, e isso eu achei assim, falei isso na outra live, para mim foi, né, sensacional, porque uhum. nós realmente a gente nesse formato atual a gente às vezes aí esbarra nesse vencer o conteúdo e claro que a gente vencendo o conteúdo a gente está preparando para o Enem, mas assim ter um momento ali no terceiro ano onde se volta toda a atenção, né, para fortalecer o que ainda está em defasagem é muito fantástico, né? Achei muito bom. O padrão nosso vai ser o seguinte, né? A formação geral básica, que é aquele conteúdo essencial que todos os alunos devem ter acesso, ela estará sendo esgotada basicamente no primeiro ano do médio e no segundo ano do médio. De maneira tal que já no segundo ano do médio e no terceiro ano, né, os alunos serão colocados em contato com os itinerários formativos de área, que são os aprofundamentos. Esses aprofundamentos vão preparar o aluno, inclusive, para o Enem e os vestibulares. Então, o que a gente tem junto com o ensino médio, né, que vai construir esse aluno, né, essa capacidade do aluno. Primeiro, nós teremos provas quinzenais, ou lista de exercícios quinzenais. Essa lista de exercícios não é para valer nota ou não. Essa lista de exercícios é para que o aluno faça e tenha a questão do ritmo de estudo já embutido desde o primeiro ano do ensino médio. Esse ritmo de estudo, ele vem acompanhado com avaliações externas bimestrais. Então, nós elaboraremos avaliações que a escola vai utilizar para fazer o quê? Um ranking de desempenho desses alunos, não só dentro da escola, mas com outras escolas da rede. De tal forma que o aluno vai poder saber como ele está em biologia, por exemplo, né, em relação nacional, em todo o Brasil. E isso é muito relevante, porque assim ele consegue focar os seus estudos naqueles pontos que ele tem a melhorar. Além disso, tem todo o arcabouço da plataforma, por exemplo, para que o professor possa fazer provas, simulados e mais listas de exercícios. Porque a gente sabe também de que o sucesso do aluno ele está intimamente envolvido com a capacidade que o aluno tem de aprender e de estudar. E isso não se faz de um dia para a noite, isso é um ritmo que é construído. Então, por exemplo, no oitavo ano, os meninos já ganham um outro ritmo para entrar no nono, e no nono ano, os alunos ganham outro ritmo para entrar na primeira série do ensino médio. Durante a primeira série do ensino médio, os alunos já são submetidos a esse tipo de ritmo para que eles possam entender, então, que o sucesso deles lá no Enem e no vestibular, ele é um acúmulo, né, de tudo aquilo que eles estudaram em toda a sua vida escolar, mas, antes de mais nada, também de uma preparação muito consciente para a prova. Né? Eu não preciso dizer que o aluno, quando ele faz mais simulados, mais provas, mais exercícios, ele consegue, então, ter, inclusive, uma capacidade de leitura, escrita, discernimento, para responder com maior eficácia, inclusive, uma questão. Né? Então, ele vai gastar menos tempo, por exemplo, para fazer a prova. Menos tempo significa sobra de tempo para ele poder revisar uma questão que ele está em dúvida. Né? Então, quer dizer, o aluno estar submetido a esse tipo de estímulo é fundamental para que no momento do vestibular, no momento do Enem, ele não tenha preocupações, nervosismo, etc. Né? Já é parte da rotina dele de trabalho, digamos assim. Né? No terceiro ano, ele é um grande terceirão. Então, o aluno pode revisar todo o conteúdo, vai ter toda a capacidade de rever os conteúdos. Tem videoaula para o aluno poder rever as videoaulas também, né? Além dos professores do Teixeira, quer dizer, então, assim, a gente vai criar todo um subsídio para que o aluno possa, inclusive, do próprio celular dele, fazer o quê? Fazer mais provas e simulados através de um aplicativo que nós temos, que é o Prepap. Então, quer dizer, o aluno faz a avaliação dele, faz aplicativos e provas, e ele vai vendo o quanto ele estuda, que ponto que ele tem que melhorar, que ponto que ele está bem,
né? E aí ele está sendo acompanhado de perto no projeto de vida também, por você, quer dizer, e isso vai fazendo com que o menino tenha, então, todo o subsídio necessário para que na hora da prova do Enem ele tenha um desempenho excelente. Né? Nós já temos boas aprovações nacionais, mas a ideia é ter um material robusto, forte e aprendizagem humana aliadas. Nós não podemos abandonar nenhuma linha, nem outra. E também elas não são conflitantes. Quer dizer, eu tenho um aluno que tem muita consciência de si, entende o mundo à sua volta e etc., mas que também é muito bem preparado para que ele possa, né, enfim, performar muito bem em todos os vestibulares que se apresentam. Sem contar também que em 2023, tudo indica que nós teremos uma nova base para o Enem, né, uma nova matriz para o Enem. E também indica que a FUVEST, a Unicamp, a Fundação Vestibular, a VUNESP, vão também alinhar os seus vestibulares. Também tem uma discussão sobre os vestibulares seriados, né? Parece que não está dando essa discussão, e isso é muito bom, porque aí o aluno, com mais contato e com maior capacidade para poder entender melhor, né, esse momento, né, ele vai performar melhor, ele vai ter um desempenho diferenciado, e, portanto, ele vai estar à frente aí de outros concorrentes, né? Porque a pior coisa que você tem, eu não sei se você já teve isso, mas eu sou uma pessoa ansiosa, né? E aí, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma prova, a gente fica um pouco nervoso, fala, será que eu estudei tudo? Será que eu sei tudo? Como é que tá? Agora, se eu tenho uma consciência de que eu estudei tudo que eu tinha, que o projeto foi bem feito, que eu me preparei para essa prova, eu estou mais tranquilo. E isso implica numa capacidade de responder melhor. Né? Então, assim, o ensino médio hoje, ele é um ensino médio muito robusto. São 4 módulos em 8 volumes, só de material didático, mais os materiais de aplicação, que seriam os materiais de atividades. Então, o aluno vai receber por bimestre um conjunto de livros, né, só para você ter uma ideia, são mais 1.400 páginas no primeiro ano, né, e todas elas com QR Code, vídeos, aulas Enem, simulados e provas, para que o aluno possa, né, se preparar com muita tranquilidade ao longo dos 3 anos e prestar o vestibular ou o Enem para a universidade ou para a carreira que ele desejar, né? Sim. Sem falar que, assim, nós vamos continuar com o SPE, né, com todas as aulas, o aluno vai continuar tendo esse contato. Esse ano eu fiz muito, assim, muita divulgação do Prepap até para o segundo ano. Por quê? Porque quando é a Black Friday do segundo ano, os meninos já estão loucos para adquirir aqueles cursinhos preparatórios online, né? E eu falei, gente, não precisa esse ano. Porque, assim, né, é idêntico, eu sei, porque aqui em casa, né, eu tenho hoje um enteado que está no 3º ano e ele adquiriu e a gente percebeu que não tinha essa necessidade. Então, assim, foi muito bom, né, eu conhecer através, né, do Pedro o material, porque é claro que a gente conhece, mas quando você está ali junto é diferente, você vai realmente usando. Então, assim, é um aplicativo muito legal. Então, assim, aí mais uma dica para os pais, né? Além do material, além da formação, essa compra ela vem junto o Prepap, né? Então, assim, isso é muito legal. É um pacote, né? Então, você tem o Prepap, você tem o livro de atividades com questões autorais, questões tipo Enem, etc. Tem as provas bimestrais, tem os simulados Enem, simulados FUVEST, né? Só esse ano, por exemplo, foram 5 simulados Enem, 5. Vai ter hoje está acontecendo o simulado FUVEST e tem o simulado Unicamp. Então, só esse ano, o aluno teve 7 simulados, sem contar que todo final de semana tem avaliação diagnóstica. Então, avaliação diagnóstica não, avaliação de desempenho. Quer dizer, então, que vai trazendo o aluno esse perfil, né, de aonde ele tem que estudar mais, aonde que ele tem que se preparar melhor, como ele deve, enfim, se preparar. E aí, isso tudo alinhado, alinhavado, né,
tecido junto com a escola. Então, assim, são instrumentos dos quais a gente precisa estar muito alinhado, porque o aluno que souber utilizar todas as ferramentas não vai ter problema na hora do vestibular. Ele vai poder Ainda teve aulão, né? Eu divulguei para os meninos, aulão. O ano passado nós fizemos aí, né, um trabalho assim muito bom. Nós pegamos os meninos do terceiro ano, levamos para uma sala de vídeo e chamamos o professor daquela disciplina, né? E ele foi lá para o aulão com o menino. Foi muito bom, foi fantástico, né? Essa questão do aulão, né? Que é o desafio. A gente tem 2 agora, né? Tem o desafio Enem, né? Os alunos, inclusive, estão concorrendo a celular e fone, tá? E lá o desafio não é só o aluno que mais acerta, mas o aluno que mais acerta no menor tempo. Então, tem essas 2 variáveis ali que são importantes, né? E também, além do desafio Enem, tem o Prepara Enem, né? Que toda terça-feira você tem aulas do Prepara Enem. A gente tem aula com pessoas que têm canais do YouTube para essa linguagem mais juvenil e tudo mais, mas focado no Enem, né? E isso está acontecendo já desde o mês passado, né? Então, todo o aulão acontece a cada 15 dias, e é bem interessante porque é uma motivação, é outro ritmo que a gente está trazendo para os alunos também, né? Uma perspectiva, mas a ideia é fazer esse aquecimento para o Enem, né? Alguns alunos me falaram que ficaram tristes porque o Enem mudou de data, né? Mas, assim, é mais tempo para se preparar melhor. De fato, é mais tempo para se preparar. E aí, é muito bom saber que você tem lá o Desafio Enem, o Prepara Enem, o material robusto. Ano que vem, uma coleção também muito pertinente, que vai trazer para o aluno toda essa segurança que ele precisa naquele momento, que é um momento crucial para muitos, né? Muitos meninos aí ficam, né, apreensivos, e é inteligível isso, né? Nós temos uma especificidade no colégio, que a gente já trabalhava, né, um projeto de orientação profissional que começa no 8º, no 9º, com essa questão mesmo desse autoconhecimento, 1º, 2º e 3º, mais voltado aí para a questão da escolha. E no 3º ano, Flavinha, por que nós não fazemos esses testes no 2º? Então, esses testes, eles são específicos da psicologia. Então, a escola pode aplicar, porque eu estou, né, na escola, e esse teste é comprado com o meu CRP. Então, assim, não é qualquer instituição que pode aplicar esses testes. E aí a gente faz uma avaliação, né, com esse menino, e a gente aplica 3 testes e a gente dá um feedback. Então, hoje eu estava até aqui montando, porque eu vou fazer com os meninos agora, do 3º ano, na próxima semana. Então, assim, que é muito bacana também, porque você tem aí mais uma ferramenta, porque o que acontece? Não, gente, Flavinha, mas eu posso fazer esse teste em qualquer... Não, é um teste que é específico, esse feedback, eu conheço o meu aluno, eu estou na escola, né? Então, assim, eu não passo... Isso, eu não passo, então eu conheço esse menino. Então, a análise quantitativa e qualitativa, elas se complementam. Sim. Então, assim, é muito bacana também, porque eu vejo que esses testes, eles vão fechar aí esse projeto de vida no 3º ano. E vai ser muito bacana, porque eu vejo que esse menino vai estar até mais preparado para responder aquilo que eu proponho no final do terceiro, né, ali, no decorrer do 3º ano. E eu imagino o seguinte, né, olha só, né, o seu aluno do 9º ano já sendo certificado por Cambridge, né? O seu aluno do ensino médio já passando pela escolha profissional, teste, projeto de vida, produção de textos, os itinerários, o aprofundamento, e um ensino médio, então, de alto resultado, né? Aí você vai chegar no 3º, por exemplo, ele vai poder escolher. Eu vou fazer faculdade aqui, lá, onde, né? É muito bom isso, né? Quer dizer, né? E aí fica muito mais fácil também, intercâmbio, outras relações. Então, isso é muito proveitoso, a gente ter essa oportunidade, né, de trabalhar e atuar com os alunos nessa fase, né? Porque é aquela comemoração, né, de um ciclo que se fecha e outro que é muito rico e muito bacana, que se abre, que é quando o aluno se torna universitário, né? Eu tenho ótima lembrança de dificuldade, eu acho que você também. Então, assim, é um ciclo, você faz muito amigo, você
tem as primeiras experiências profissionais, você tem, enfim, o primeiro contato com o mundo adulto, digamos assim, né, mais, né, prático, mas assim, é muito legal porque é um conjunto de oportunidades também que se mostra aí para o aluno, né, e ele tendo essas consciências, ele tendo essa preparação anterior, fica muito mais fácil para ele aproveitar essas oportunidades, né. E nós, para 10 anos, você sabe que 10 anos de escola, nós somos uma escola muito jovem. Então, sim, assim, e nós temos muitas aprovações, né, em faculdades federais, estaduais. Então, assim, isso foi muito positivo para a gente ver se nós estamos no caminho certo. Sim. E esses meninos voltam, é muito gostoso, né? Assim, eu tenho agora uma ex-aluna que está terminando psicologia já. Então, assim, sempre me dá um retorno, sempre tá. Então, assim, a gente fica muito feliz. É realmente uma família, né? A gente faz parte daquela vida do menino desde pequenininho, até eu falo que aí vem contar pra gente sobre aí a carteira que tirou. É tudo muito. Né? A educação tem essa história que é muito gratificante. Sim, né? E às vezes são alunos que você conhece desde quando eles são pequenos, né? Sim. E você vê a história, o desenvolvimento daquela pessoa, né? E é muito rico isso, né? Isso é impagável. Fábio, uma outra coisa assim que eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho para esse pai entender, porque eu acredito que nas outras escolas que você coordena, você passa por isso também. Quando o pai chega no 9º ano, a mídia, ela traz um bombardeio de informações sobre a desvantagem da questão das cotas. E todo ano eu faço um trabalho com os pais do 9º, levando para uma sala de vídeo, e eu tenho assim um material muito bacana, eu vou até fazer ele em forma de tutorial e vou enviar, mostrando a real divisão das cotas. Então, eu pego um curso de medicina e faço a divisão real, e mostro que a questão, né, como que a propaganda ela não é condizente com o que realmente vem acontecendo. Até porque esse menino, ele não vem sempre tão preparado como os nossos alunos para ter uma nota tão boa, né? E sim, mais do que isso, eu vou trazer ainda novas informações de consultório. Alunos que passam em universidade, talvez sim, vindo de outra escola, e não conseguem permanecer, porque você tem que ter uma bagagem para alguns cursos que esse menino não tem. Vou te dar um exemplo do sistema de informação. Sim. Como que eu já tive paciente, né, que, olha, teve muita dificuldade porque não conseguia transitar pelos conteúdos aí do cálculo, da matemática. Então, assim, eu vejo que a formação da escola particular, para além de passar nesse vestibular, ela faz com que o menino tenha uma faculdade e consiga assimilar essa faculdade de uma forma muito mais crítica, né? Sim, e de uma forma muito mais tranquila. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Algumas opiniões, né? A primeira questão assim, é que a gente pode... Eu não preparei um cálculo aqui básico, mas pode ver, porque essas informações são públicas, né? Sim, quando a faculdade abre para as vagas, ela mostra nesses números. A primeira questão é o seguinte, olha só. Ter um número de cotas não é relevante ou não. O que é importante para o aluno saber é qual é a relação candidato-vaga. Sim, então, sim. Para cada vaga, por exemplo, que está aberta, eu tenho 10 candidatos. Mas, às vezes, na cota, depende de como for feito isso, eu tenho 15 pessoas disputando aquela vaga de cotista. Então, às vezes, a relação da área da disputa aberta, digamos assim, é melhor do que a relação cotas. Então, a primeira questão é essa. A gente tem que observar muito bem a relação candidato-vaga da disputa aberta e da disputa por dentro das cotas. Né? Sim. E isso varia de acordo com a instituição, curso, tem uma série de fatores ali determinantes. Mas é importante a gente observar esse número. Porque saber, por exemplo, que tem 100 vagas não é muita coisa. Eu preciso saber quantas pessoas estão disputando aquela vaga. Né? Sim. Uma outra coisa que você tocou no assunto é a questão de performance.
né, ou desempenho, vamos tirar o estrangeirismo, né, a questão de desempenho. O aluno que vai prestar medicina, por exemplo, que é o curso que você deu de exemplo, ele tem que ter um desempenho bom, no mínimo, para ele poder ficar ali dentro das chances possíveis de passar. De nada adianta o aluno ter um desempenho ou uma nota, né, muito mediana, dependendo do curso. Ele precisa ter um desempenho diferenciado. E ainda mais, a universidade ela pode colocar pesos nas áreas que lhe interessam mais de acordo com os cursos. Então, por exemplo, eu tenho a minha média é 1.000. Não, 1.000 não. A minha média é 800. A sua média também é 800. Só que você tirou uma nota melhor do que eu em matemática. Então, você entra no curso, porque a faculdade que a gente está disputando prefere alguém que tenha uma nota melhor nesse campo de conhecimento do que eu. E isso é importante também a gente observar dentro dos editais para vagas das universidades. Dito isso, há um caso que você coloca do aluno se manter na faculdade, né? E aí eu falo com muita certeza, por exemplo, porque eu fiz universidade pública, né? E às vezes tinham pessoas, por exemplo, que moravam fora. E aí as pessoas às vezes voltavam para as suas cidades por saudade. Às vezes a pessoa voltava para a cidade porque ela não conseguia entender um texto de um professor e ficava desesperada, já estava longe, etc. Então é muito importante essa preparação do aluno, porque na universidade vai se demandar, pedir para que o aluno seja muito mais autônomo nos seus estudos e muito mais ativo. Então, aquilo que é básico, aquilo que é notório em algumas disciplinas, em alguns componentes, alguns conteúdos, o professor vai dar como certo, que os alunos já sabem. Né? E aí vem uma dificuldade, por exemplo, que você citou, os alunos que fizeram, um menino que fez cálculo, né? O aluno, então, assim, e essa qualidade de bem pensar, de saber pensar, saber responder problemas, saber articular coisas diferentes, né? Ela é uma capacidade, digamos assim, né? Que vem ao longo de um tempo de estudo. Então, a gente fazer essa quebra agora, primeiro, a gente não sabe se a relação candidato-vaga do curso escolhido do aluno vai ser vantajosa para ele. Segundo, a gente vai ter uma quebra do ritmo pedagógico daquele aluno. E isso vai influenciar diretamente como ele vai fazer o Enem e os vestibulares. Sim. E que vai impactar na nota dele ali. Então, às vezes, ele é até cotista, mas ele não tem uma nota boa. Ou, melhor, ele é até cotista, conseguiu uma nota para entrar na faculdade, mas ele não teve a preparação tal para que ele consiga performar ou acompanhar os seus colegas de faculdade num primeiro momento. Ele vai ter muita dificuldade nesse sentido. E a gente sabe que isso também é ritmo. Então, assim, é importante essa preparação muito consciente do aluno. Né? E ainda outros aspectos também da vida do estudante. Eu vou morar fora de casa? Eu sei, eu vou contar uma história aqui muito simples, mas que a minha cunhada vai me perdoar sobre isso. A minha cunhada, ela fez faculdade em Botucatu, Unesp Botucatu, Engenharia Florestal. E o que acontece é que ela foi morar sozinha, e a família é de 500 quilômetros. E a primeira vez que ela foi morar sozinha, ela perguntou, mas e agora? Eu vou ter que fazer arroz, hein? Entendeu? Tipo, é uma coisa simples, né? Mas assim, ela se viu com fome, ela tinha dinheiro, ela comprou as coisas ali, mas e aí, como é que eu faço? Então, essa organização, por exemplo, é importante. Por quê? Porque é uma rotina que você tem que estabelecer para, inclusive, você manter seus estudos. Eu dormi direito, eu estou bem alimentado, minha casa está organizada, né? E que horário eu vou fazer meus trabalhos, estudar, fazer minhas leituras, né? Porque isso vai prevalecer para o mundo adulto. Pensa comigo, depois no mundo adulto, você vai ter que preencher um relatório, fazer um trabalho, etc. E você vai precisar se organizar. Seu chefe não vai chegar em você e falar, olha, às 8 horas da manhã você liga para fulano, 9 horas faz tal coisa. Isso é uma prerrogativa. Então, o projeto de vida e o ensino médio ser mais ativo, ele é essencial para que o estudante também tenha uma vida universitária melhor. Então, assim, a gente precisa colocar essas questões de maneira muito clara.
infelizmente, e aí eu digo infelizmente porque eu acho que todos merecem uma educação de qualidade, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje a escola particular, ela está preocupada e está ofertando para os alunos, para o jovem, um ensino tal e uma preparação tal que ele possa, então, responder de maneira eficiente, de uma maneira mais adequada a esses desafios que virão. Eu não posso garantir em outros locais. Então, assim, será que compensa você ter essa quebra de ritmo, você ter essa quebra de estilo, porque realmente a gente está lidando com o futuro de um jovem. Uhum. Né? A vida de uma criança que está ali, que começou desde a educação infantil, um trabalho que é uma formação integral, né? Exatamente. Estamos falando de uma formação integral. Exato. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Né? Não vai ser o benefício momentâneo, né, que a gente nem sabe se é, porque tem que observar lá o número, que vai determinar se é uma decisão que vai impactar a vida toda de uma pessoa. Porque você sabe muito bem, né? Um jovem, por exemplo, às vezes que não se sente capaz de acompanhar um curso, pode voltar para casa e desistir do curso e talvez ficar deprimido, triste, angustiado, quer dizer, pode ter reflexos para a vida toda da pessoa. Sim. Então é muito importante a gente tomar com muita calma esse momento de escolha, né? E a gente preparar o máximo possível para que essa criança, esse jovem, possa ir até a universidade, né? Preparado também, consciente que ele vai conseguir concluir o curso ou que ele vai conseguir fazer as escolhas corretas. Né? Então, isso é muito importante. Né? Sim. Então, para a gente está caminhando para o final, né? Uhum. Então, eu gostaria que você, assim, né, se você quiser acrescentar alguma coisa para a gente, eu penso, né, para finalizar essa questão da formação, quando eu analisei com um conhecido que trabalha no cursinho, e nós fizemos, a gente até faz uma palestra, né, juntos, e ele fala, Flávia, quando a gente analisa todas as variáveis, o resultado final é desempenho. O resultado final é preparação, né? Então, assim, preparação global. Não tem outra, uma variável que se destaca. É um somatório. Então, é uma formação global. Né? Eu diria, tem um ditado japonês que eu lembrei agora, ele era dos soldados, ou melhor, dos aviadores da Segunda Guerra dos japoneses. Né? Então, o Japão tinha uma aviação muito boa e deu muito trabalho para os aliados na Segunda Guerra. E ele falava assim, treine duro, treine pesado, treine todo dia, lute fácil. Uhum. Então, assim, não adianta a gente pensar que lá na hora da prova você vai bater uma luz e vai ter tudo certo. Não. Eu acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é. E aí, assim, se eu não sou bom em biologia e meu curso exige que eu seja melhor nessa área, então vou me dedicar mais nessa área, vou estudar mais essa área. Eu tenho que saber, olha, eu não conheço isso aqui de matemática, estou precisando focar mais nesse estudo, entendeu? E para isso os simulados e relatórios. É importante a gente olhar tal qual um atleta, né? Que ele cuida da alimentação, cuida do sono, ele cuida do ânimo, da motivação dele, né? Do humor dele. Né? Então, para isso, você tem que ter momentos de estudo, momentos de lazer, você tem que se alimentar bem, dormir bem, e ter uma rotina, né, diária de estudo. E essa rotina ela vai se ampliando cada vez mais, e a gente, nós humanos, somos animais que aprendem a todo momento. Então, nós, tendo uma rotina, tendo um hábito, nós, então, nos acostumamos com ele e podemos aperfeiçoar a partir dali. Sim. E aí a gente consegue, então, ter resultados diferenciados. Então, assim, não adianta a gente perder o foco. O foco agora é preparação, a gente tem que conhecer as provas do Enem, conhecer as provas das faculdades todas, nós temos que saber quais são os nossos pontos fortes e fracos, temos que ter uma rotina de estudo e, sobretudo, temos que ter uma qualidade nesse estudo, né?
Então, assim, plano de execução, rotina, né? E para ficar no ditado popular, né, é água mole em pedra dura. Todo dia ali, uma hora dá certo. E é isso que é importante. E como que a gente vai construir isso? A partir do 8º ano, 9º ano, 1º ano do médio, 2º, e o 3º é só consequência. Aí o aluno passa. Né? Sim. Né? Essa o grande segredo. Né? Se alguém quiser, enfim, pedir orientação a um espírito superior, a Deus, etc., é bom, pode ser, mas não deixem de todo dia ter uma rotina concisa, certa de estudos. Né? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada novamente você trazendo a sua contribuição para o Colégio Teixeira Neto. Obrigada a todos os pais, professores que estiveram conosco nessa noite, né, para que a gente pudesse aí pensar um pouquinho dessa formação do nosso aluno e preparar, né, para esse ensino médio que está chegando. Obrigada, Fábio. Obrigado, abraço. Fico muito feliz em participar. Beijo, Obrigada. Tchau. Tchau.